Irmãos, Atos 4, Atos capítulo 4. Bom, nós estamos nessa série no livro de Atos há algum tempo, né? E hoje nós vamos fazer uma explanação aqui no capítulo 4, que é quando Pedro e João, né, depois de terem curado aquele homem aleijado desde a nascença, né, como nós vimos aqui na semana passada, eles entram no templo. Então eles vão anunciar o evangelho dentro do templo e algumas coisas acontecem, tá? E é isso que nós vamos ver, essa história aqui, história com H, né? História verdadeira. E nós vamos até o versículo 35, tá? Nós vamos fazer a leitura quase de todo o capítulo 4. E sempre que a gente faz essas leituras longas, eu peço o máximo de atenção a todos, porque é muito fácil a nossa mente divagar e começar a pensar em outras coisas tantas, né? Então, a história precisa ser bem conhecida, porque nós só vamos ler uma vez e depois, então, meditar em todo o assunto de forma resumida, para que a gente consiga entender o que o Senhor quis que nós aprendêssemos por meio dessa passagem. Essa passagem foi registrada com o único objetivo de edificar a fé do povo de Deus. Deus nos deu essa palavra para nos ensinar, nos encorajar, nos consolar, enfim, como um pai senta com o filho, né? A mesma importância de um pai sentar com o filho e falar, né? E transmitir ao filho tudo que o pai é, tudo que o pai sabe. Nós estamos diante da palavra do nosso Pai, do nosso Deus, e há aqui sabedoria, há aqui a vontade de Deus para as nossas vidas. Então não é apenas uma história, é uma história escrita com um propósito, né? Então nós vamos ter que fazer a leitura com muita atenção, com muita calma. Então, se você ouvir algum barulho, esqueça, preste atenção na leitura e vamos lá. Então, Atos, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 35, está escrito: enquanto eles, João e Pedro, enquanto eles estavam falando ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão dos guardas do templo e os saduceus, muito incomodados porque os discípulos ensinavam o povo e anunciavam em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Então os prenderam e os colocaram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Contudo, muitos dos que ouviram a palavra creram, e o número dos homens que creram aumentou para quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os líderes religiosos, os escribas, e também o sumo sacerdote, Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os parentes do sumo sacerdote. E colocando-os diante de si, perguntaram-lhes: com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e vós, líderes religiosos, se hoje somos questionados acerca do benefício feito a um doente e pelo modo como foi curado, seja do conhecimento de todos vós e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, por meio desse nome, este homem está aqui com boa saúde diante de vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual foi colocada como pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Observando a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens simples e sem erudição, eles se admiravam e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. E vendo com eles em pé o homem que havia sido curado, nada tinham para dizer em contrário. Todavia, depois de mandá-los sair do sinédrio, começaram a debater entre si, dizendo: que faremos a estes homens? Porque todos que habitam em Jerusalém sabem que foi feito um sinal evidente por meio deles, e não podemos negar. Mas para que isso não se divulgue mais entre o povo, vamos ameaçá-los, para que de agora em diante a ninguém mais falem este nome. E chamando-os,
ordenaram-lhes expressamente que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas respondendo Pedro e João lhes disseram: julgai se é justo diante de Deus dar ouvidos a vós e não a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Mas eles os ameaçaram ainda mais, e não achando motivo para castigá-los, soltaram-nos por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Pois o homem que se operara a cura milagrosa tinha mais de 40 anos. Depois de soltos, foram para os seus companheiros e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e líderes religiosos lhe haviam falado. Ao ouvirem isto, todos juntos elevaram a voz a Deus, dizendo: Senhor, tu que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, que pelo Espírito disseste pela boca de nosso pai Davi teu servo, por que os gentios se enfurecem, os povos imaginaram coisas vãs, os reis da terra levantaram-se, as autoridades aliaram-se contra o Senhor e contra o seu ungido, pois nessa cidade eles de fato se aliaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazer tudo o que a tua mão e a tua vontade predeterminaram que se fizesse. Agora, pois, ó Senhor, olha para as tuas ameaças e concede aos teus servos que falem a tua palavra com toda a coragem, enquanto estendes a mão para curar e para realizar sinais e feitos extraordinários pelo nome do teu santo servo Jesus. E quando terminaram de orar, o lugar em que estavam reunidos tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. A multidão dos que criam estava unida de coração e de propósito. Ninguém afirmava ser sua alguma coisa que possuísse, mas tudo era compartilhado por todos. E com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos havia imensa graça, pois não existia nenhum necessitado entre eles, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o valor do que vendiam e depositavam aos pés dos apóstolos, e se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. Irmãos, aqui nós estamos vendo, Pedro e João proclamando o Evangelho em meio ao Sinédrio, O que é o Sinédrio? O Sinédrio é o lugar onde se reuniam todos os líderes religiosos para julgar todas as causas, causas civis, causas criminais, enfim, causas religiosas. Era o tribunal ali. E então, dentro do templo, no templo havia o Sinédrio, e eles estavam ali, anunciando agora o Evangelho. Nós já tínhamos visto Pedro e João anunciar o Evangelho a um homem sozinho. Já tínhamos visto eles anunciarem o Evangelho em Pentecostes, na festa. Já tínhamos visto eles anunciando dentro do templo. Agora nós estamos vendo eles anunciando a cúpula judaica, aos líderes religiosos, Então, nós precisamos entender que isso sempre foi feito no poder do Espírito Santo. Nunca podemos esquecer essa linha que estamos seguindo em Atos, Vocês olharam o versículo 8, então Pedro, cheio do Espírito Santo, Pedro vai proclamar. Nós estamos vendo isso aqui no livro de Atos, claramente, que evangelismo não é apenas algo que nós decidimos fazer, que a igreja decide fazer uma programação, onde nós escrevemos em cartazes: Jesus te ama, vamos a semáforo, então anunciamos aos motoristas que Jesus ama eles, Mas o evangelho ele é feito com poder, ação de compaixão e misericórdia a todos aqueles que são necessitados. A igreja age nesse poder, nesse espírito de alcançar os perdidos, estender a mão aos perdidos, a todo aquele que necessita, e também proclamar o Evangelho da salvação no poder, na graça do Espírito Santo. E aqui nós estamos vendo novamente Pedro e João anunciando o Evangelho no poder do Espírito Santo. A igreja sempre avança no poder do Espírito Santo. Tudo e absolutamente tudo que nós vemos acontecendo no livro de Atos. Nós vimos curas acontecendo, nós vimos comunhão entre os irmãos, havia comunhão entre os irmãos. Nós estamos vendo evangelismo aqui. Nós vimos arrependimento profundo do povo. Nós vimos aqui também formação de liderança. Vimos membresia, formação de membresia, listas. Novamente vimos aqui, agora o número chegou a quase 5.000. Nós vemos uma preocupação em organizar uma membresia definida.
nós vemos aqui, enfim, ceia, batismo, até agora nós vimos tudo isso, e nós vimos que tudo isso não é uma invenção de homens, mas algo natural que o poder sobrenatural do Espírito Santo faz. Não é algo que a igreja inventou, não é algo que homens inventaram. Mas nós estamos vendo que conforme o Espírito Santo vai se movendo na vida da igreja, essas coisas estão acontecendo. E nós temos tido cuidado imenso para não usarmos o livro de Atos como uma obra de estudo científico, né? De secar aqui o livro de Atos como se ele fosse um sapo num laboratório, né? E tentarmos achar como fazer isso ou como fazer aquilo. Não estamos procurando isso, né? Pelo contrário, nós estamos procurando entender o que moveu a igreja a viver assim, né? Com tanta força e amor por Jesus, por tanta força e amor pela missão, e queremos refletir profundamente se existe esse movimento, se existe essa motivação, esse mesmo sentimento, esse mesmo pensamento, esse mesmo espírito, esse mesmo coração em nós hoje como igreja, aonde nós estamos. Nós queremos meditar nisso, tá? Estamos tentando buscar, né, a doutrina verdadeira. Mas não só a doutrina verdadeira, nós estamos tentando buscar a prática verdadeira. E não só a doutrina e a prática verdadeira, mas também a experiência verdadeira de ser igreja. Senão não há sentido acordarmos de manhã e estarmos na igreja, sermos membros da igreja, falarmos que somos, né, cristãos. Nós estamos precisando refletir e meditar se de fato é verdadeira a nossa experiência, ela é genuína, né? Porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Nem todo lugar onde há uma placa escrita igreja é igreja. Nem todo aquele que foi batizado, de fato, é um filho de Deus. E isso pode assustar alguns. Mas nós olhando para o livro de Atos e vendo a operação do Espírito Santo, nós temos aqui um espelho para olhar se de fato existe em nós. E não vamos buscar, logicamente, que tenhamos as mesmas experiências, iguaizinhas, da mesma intensidade, para definir se nós somos ou não filhos de Deus, né? Já foi falado aqui até antes de começar o culto. Somos filhos de Deus, né? Porque temos do Espírito Santo. Mas aqui nós temos um parâmetro para ver se de fato essa vida está se manifestando em nós, né? E é isso que nós vemos aqui. No versículo 1, 2 e 3, nós vamos ver o relato novamente de Pedro, proclamando o evangelho, como nós vimos, né? Dessa vez aos líderes da religião judaica. Se vocês notarem aqui, versículo 1, enquanto eles estavam falando ao povo, eles estavam proclamando ao povo, e então chega quem? Os sacerdotes, os líderes religiosos chegam, param do lado deles, vamos ver o que esses caras têm para falar. Mas junto com os líderes religiosos vem o segurança, né? Segurança nunca é pequeno, né? Então veio o capitão da guarda, né? Veio o Johnny, é o capitão da guarda, junto dos líderes, né? E Pedro e João já, né? Vamos continuar brigando, né? Vamos ver o que está acontecendo aqui. Ou seja, eles perceberam alguma coisa fora da ordem do templo está acontecendo. Porque para vir o capitão da guarda aqui, para vir os líderes, né? É que nem quando entra a diretora na sala da aula, né? Alguma coisa não está tudo bem, né? Então eles sentiram ali a pressão. E os saduceus ali, descrito no versículo 1, era o grupo religioso que tinha mais poder político, tá? Eles tinham domínio do poder político, né? Eles eram a cúpula, tá? Eles estavam aliados com Aldebrecht, todo esse povo, tá? Então eles tinham poder social, poder político ali. Por isso eles detinham ali o guarda do lado deles, né? A polícia estava na mão deles, estava todo mundo na mão deles. Só dos seus eram os caras lá. Então, eles estavam incomodados por quê? Verso 2. Porque os discípulos ensinavam sobre a ressurreição dentre os mortos. Existe um ditado entre nós, né? Entre o mundo, na verdade, entre nós não, que falam assim, será que existe vida após a morte? Nunca vi ninguém voltar para contar, né? Nunca vi ninguém voltar para contar e tal. Os saduceus, eles tinham uma doutrina deles que era central para eles, era uma coisa que eles acreditavam e que aquilo ali era uma marca de um saduceu, que era a inexistência da ressurreição. Eles não acreditavam que existia vida, né, depois da morte, que havia ressurreição, né, que era possível os mortos se levantarem. E os fariseus acreditavam. Tanto é que mais para frente vocês vão ver que uma hora que querem matar Paulo, no meio de uma confusão generalizada, Paulo esperto fala, não, é que eu sou dos fariseus, eu creio na ressurreição. Aí solta Paulo então. Pera aí, os fariseus ficaram tudo do lado de Paulo. Aí Paulo esperto, né, diz assim, não, é por causa da ressurreição que eles estão me prendendo. Aí os fariseus abraçaram Paulo e disseram, tu é um dos nossos também? Então a gente está contigo, estamos juntos aqui. Aí Paulo saiu, Paulo foi esperto. Então havia sempre essa discussão entre fariseus que criam na ressurreição e saduceus que não criam. Então, só que agora
Pedro, João e a igreja anunciavam que Jesus tinha ressuscitado. Então, se isso é verdade, acabou a doutrina do sal dos seus. Acabou, simplesmente acabou. Não tem mais sal dos seus. Quem vai seguir o sal dos seus? Quem vai ouvir o sal dos seus? Quem vai ouvir a religião deles? Ninguém. Porque é uma mentira, né? Então, aqui a preocupação realmente era grande, tá? Quando fala ali no versículo 2, muito incomodados, é muito incomodados mesmo. Eles estavam muito incomodados com o que estava acontecendo. Então prenderam eles, versículo 3, né? E colocaram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Então eles ficaram no hotelzinho lá, cadeia, né? Verso 4, nós vemos que a igreja é como um sino, né? Quanto mais bate, mais barulho faz, né? Mais pessoas são convertidas. Muitos dos que ouviram a palavra creram, o número dos que creram aumentou para quase 5.000, né? Mais gente se convertendo, mais gente sendo batizada, mais gente se tornando membro da igreja. E no versículo 5, 6 e 7, nós vamos ver Pedro novamente, uma grande oportunidade Deus dá para ele, então finalmente ele proclama o evangelho. Ele fala, né? No dia seguinte, se reuniu ali em Jerusalém, verso 5, todas as autoridades, olha a oportunidade, imagina só, todas as autoridades, os líderes religiosos, os escribas, aqui são vários grupos religiosos que tinham os escribas, os fariseus, os saduceus, né? Então, eles se reuniram todos, aqui fala o nome dos chefes, né? Verso 6, até o sumo sacerdote foi, Anás foi, Caifás foi, João, Alexandre, todos os parentes do sumo sacerdote, toda a família, todo mundo ali. Então colocaram Pedro e João diante deles e perguntaram, tá, mas em que nome tu faz esses poderes? Porque para que nós possamos vender moranguinho nas ruas de Santa Maria, tem que ter uma licença, né, da prefeitura dizendo, pode vender, senão os guardinhas vêm, né, cacetete neles, pega o moranguinho, não importa se está trabalhando honestamente, tem que ter uma licença. Para anunciar a religião lá em Jerusalém não é assim, eu vou começar a anunciar minha religião aqui, não é assim. Você tem que ter o aval, a autorização de quem? Dos líderes religiosos. E aí você está perguntando, o nome de quem? Quem é que emitiu a licença aí? Qual escola vocês são? Que partido vocês são? Fariseu? É saduceu? O que vocês são aí? Que nome de quem que vocês estão fazendo isso aí? Então, era a mesma coisa que acontecia quando chegavam para Jesus e falavam, qual a autoridade de quem está fazendo isso aí? De onde é que tu vem? Tá? Então é o que está acontecendo aqui. Então perguntam e Pedro responde, né? Do verso 8 ao 12. Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes diz, né? Autoridades do povo e vós, líderes religiosos, né? Se somos hoje questionados acerca do benefício feito a um doente, olha a inteligência de Pedro. Olha a inteligência de Pedro. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Antigamente, nesses tribunais, quando alguém era acusado de um crime, de alguma coisa errada que ele fez, se ele conseguisse provar que o que estavam acusando ele, na verdade, era algo bom, quem devia ser julgado e incriminado eram os acusadores. Então, Pedro já começa virando o jogo. Vocês estão me perguntando por causa do bem que eu fiz para eles? Na hora que ele começa assim, os caras já... Ai, meu Deus do céu, para onde é que esse cara vai? Porque se ele conseguir provar que o que a gente está dizendo que é mal é bom... Além dele provar que existe ressurreição, ele ainda vai provar que a gente é mal. Então Pedro já é inteligente, conhece a lei. Pedro, né, estudou um pouquinho de direito, não sei aonde, mas ele sabia. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, ele fala, olha, se hoje nós somos questionados, verso 9, acerca do benefício feito a um doente, pelo modo pelo qual ele foi curado, seja do conhecimento de todos vós, de todo o povo de Israel. E aí ele fala o nome de quem? Foi no nome de Jesus. E ele acusa eles, vocês crucificaram. Tá? E Deus ressuscitou dentre os mortos. De novo ele fala, não fica com medo de falar da ressurreição. Ele fala, é isso que aconteceu. Sim, ele reafirma, por meio desse nome, esse homem está aqui. E aí ele fala em boa saúde, diante de vós. É algo que vocês nunca conseguiram fazer. Então, este Jesus, ele anuncia no versículo 11, é a pedra rejeitada por vós, né? Os construtores, a qual foi colocada como pedra angular, como os profetas diziam, a pedra de esquina, a pedra fundamental, a pedra mais importante de uma construção era essa pedra, que fazia com que a construção ficasse com todo o prumo. Ele está dizendo assim, o principal profeta, o salvador da casa de Israel, o único nome que é salvação, ele fala, olha só o verso 12, e não há salvação em nenhum outro nome. Aí ele explodiu a religião judaica, porque alguns diziam, em nome de quem está a salvação? Qual é o partido? Isso era normal, em nome, na autoridade. Aonde repousa a verdade?
Aí um pouquinho do povo seguia os fariseus e diziam, não, acho que a autoridade dos fariseus tem a verdade. Aí os outros diziam assim, eu acho que a verdade é dos saduceus. Aí outros diziam, não, acho que a verdade está aqui com os escribas. Né? Eu acho que... E cada um ficava com um partidozinho, os essênios, né? Cada um ficava com um partidozinho. E às vezes, de repente, quando eles iam tomar uma no bar, eles diziam, não, eu acho que a verdade tem um pouquinho em cada grupo. Cada grupo tem um pouquinho da verdade. Aí Pedro vem e explode tudo. Não, só tem um nome que tem salvação. Não tem nenhum nome debaixo da terra que tem salvação, só Jesus. Meu Deus do céu, esse cara está comprando briga. Que agora ele está explodindo todos os partidos religiosos. Ele está dizendo assim, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens. Ele está dizendo sobre a autoridade humana. Não é entre os homens, partido não tem nada. A não ser em Jesus. Não há entre os homens outro nome pelo qual devemos ser salvos. Então no verso 13 e 16 fica visível que eles tinham uma capacidade, Pedro e João, que não vinha deles. Não era algo comum, aquilo ali que eles estavam vendo, essa coragem, essa inteligência, essa ousadia, né? Essa forma deles proclamarem. Não era algo natural, e isso deixou eles admirados pela inteligência, pela coragem, pela ousadia deles, porque eram simples homens, eram homens não estudados. Quando fala ali sem erudição, significa que eles nunca frequentaram uma escola rabínica, eles nunca frequentaram uma escola para aprender a lei de Deus. Como é que eles sabiam tanto? Sobre a lei do Sinédrio, sobre a lei de Deus, sobre os profetas, como eles sabiam tanto, como eles tinham tanta coragem, como eles tinham tanta ousadia. A gente sabe, versículo 8, cheios do Espírito Santo, né? Mas ficou claro que eles estavam impregnados de Jesus até os ossos. E é algo que nós devemos olhar para as nossas vidas, né? Imagina alguém olhar para você e dizer assim, ficou claro que ele esteve com Jesus. Que é o que está escrito aqui, observando a coragem de Pedro, verso 16, e de João, 13, verso 13, observando a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens simples, sem erudição, eles se admiravam, e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. Reconheceram que eles haviam vivido com Jesus. E é uma pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos. As pessoas, quando olham nós, elas reconhecem que nós temos vivido com Jesus? E vendo com eles em pé que o homem estava ali curado, não tinha como dizer o contrário. Então, no verso 15 diz que expulsaram eles do Sinédrio, vocês estão liberados, o tribunal termina aqui, acabou. Ou seja, Pedro calou a boca deles, João calou a boca deles. Eles tiveram que falar assim, terminou a sessão. Tá, mas qual o veredito? Não, o veredito não tem veredito, só saiam do Sinédrio, tá? E ficam debatendo entre eles, e agora o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Olha só o verso 16, preste atenção. O que a gente faz para esses homens? Todos que habitam em Jerusalém viram o milagre, é evidente que eles fizeram bem. E agora, como é que a gente vai julgar e dizer que eles estão fazendo algo errado? Aí o povo vai começar a questionar e dizer, poxa, mas eles curaram um cara que era aleijado desde nascença, e os líderes religiosos condenaram eles? Que moral que a gente vai ter? O que a gente vai fazer então? Então no versículo 17 a 22, a gente vai ver que a cúpula da religião judaica, né, com medo de perder o posto e o status, a posição de detentora da verdade, os benefícios que vêm por causa dessa posição, proíbe, né, a igreja de proclamar Jesus Cristo ressurreto, proíbe a proclamação do Evangelho. Quem deveria ter a última palavra eram os religiosos, e não a igreja, e não eles, e não Jesus. Mas mesmo assim nós vamos ver Pedro afirmando que é impossível parar. É impossível parar de anunciar Jesus para eles. Tá? Aquilo que Pedro viu e ouviu era muito mais forte. A experiência que eles tiveram motivava eles a que outros também pudessem vivenciar aquilo. É isso que está lá no versículo 17 em diante, né? Mas para que isso não se divulgasse mais entre o povo, nós vamos ameaçá-los, eles decidiram, para que de agora em diante ninguém mais fale nesse nome. Chamaram Pedro e João, verso 18, ordenaram-lhes expressamente que não falasse, nem ensinasse. E Pedro respondeu, julgai vós se é melhor obedecer a homens ou obedecer a Deus. E ele fala no versículo 20, nós não podemos deixar de falar. O verdadeiro cristão é esse, eu não posso deixar de falar, eu não consigo. Ele fala das coisas que vimos e ouvimos. Mas eles ameaçaram de novo, né? Verso 21. Então, não acharam motivo para castigar, todos glorificavam a Deus pelo que aconteceu. Por causa que o homem tinha mais de 40 anos, né? Era uma cura milagrosa, era um homem curado de nascença, tinha uma deficiência de nascença, e foram soltos. Ali no verso 23 vocês vão ver, tá? Eles foram soltos, e aí o que eles fizeram? Foram correndo para a igreja.
Eles são soltos, eles vão correndo contar para a igreja estava reunida. Provavelmente a igreja estava reunida orando por eles. Né? Pedro e João foram presos, o que a igreja ia fazer? Vamos orar por esses caras, vamos orar para que o Espírito Santo encha eles de graça, porque eles estão presos, eles estão lá no meio da cúpula judaica lá, vamos orar para esses caras. Então eles vêm, né, e contam tudo para a igreja, e a igreja fica a par de tudo que o Senhor está fazendo por meio dela. Aqueles homens e mulheres que estavam reunidos orando, né, ficaram entusiasmados com o progresso do Evangelho, com o cumprimento das profecias, das promessas, e com a fama do nome de Jesus, como o nome de Jesus estava se espalhando rapidamente. Então eles oram juntos, louvando ao Senhor pelas perseguições. Eles oram e louvam ao Senhor pelas perseguições, pelas rejeições, porque eles sabiam que isso era uma marca de um verdadeiro cristão. Jesus já havia orientado eles que eles seriam perseguidos, e eles também sabiam que isso não estava fora das mãos de Deus, não era algo que estava acontecendo à parte de Deus, mas que Deus estava controlando todos esses sofrimentos com propósito. E ao invés deles recuarem, de ficarem tímidos, de cuidarem das próprias vidas, das próprias famílias, ao invés deles fugirem, ao invés deles orarem por proteção, ao invés deles orarem por livramento, por segurança, eles oram por mais coragem para poder anunciar o Evangelho. Eles oram por mais coragem para poder continuar anunciando o Evangelho, para que a igreja recebesse o poder do Espírito Santo e continuasse proclamando e realizando sinais, anunciando a chegada do reino de Deus e da salvação por meio de Jesus. E aí nós vamos ver a igreja novamente recebendo um batismo novo, né? Um novo avivamento. É isso que está aqui do versículo 23 em diante, se vocês olharem comigo. Né? Eles contaram tudo, está escrito no 23. Ao ouvirem isso, eles elevaram a voz à igreja e começou a orar. No verso 24, 25, 26, nós vamos ver a igreja orando, tá? Tem um relato aqui da oração, eles estão orando um salmo aqui. Então no verso 27, eles continuam orando. Perdão, no verso 26 eles terminam a oração, e no verso 27 eles falam que realmente está acontecendo ali, na localidade deles, as profecias estão se cumprindo. A igreja precisa entender que as profecias estão se cumprindo hoje nas nossas vidas, várias profecias, né? E no verso 28 eles falam, tudo que a tua mão predeterminou, ou seja, esse sofrimento todo aqui não é ao acaso, tá? Deus está soberano e é soberano sobre tudo. E olha a oração deles no verso 29. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças, concede aos teus servos que falem a tua palavra com mais coragem. Se fosse outro crentezinho meia boca, né? Ah, não, agora o bicho pegou, vamos embora, a gente está ralado. Não. Senhor, nos dá graça, né? Então eles pedem sinais, né? Verso 30, estende as mãos para curar, feitos extraordinários. E olha lá no versículo 31 que eu falei do avivamento. Quando terminaram de orar, o lugar que estava cheio, o lugar que eles estavam reunidos, tremeu novamente. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Mais um novo batismo, mais um novo avivamento que eles experimentaram. Então nós temos aqui o finalzinho, do 32 ao 35. Nós vamos ver que os membros daquela igreja fizeram, né, da vida deles, o maior sentido da vida deles, testemunhar a Jesus. A prioridade das suas vidas era isso, tá? Isso aconteceu de forma tão violenta na vida deles, que tudo que eles possuíam financeiramente estava a serviço da igreja, a serviço da missão. Essa disposição, segundo a Bíblia, é fruto de grande graça e poder, tá? Se vocês olharem no versículo 33, olha lá, vamos lá do 32, a multidão dos que criam estava unida de coração, estava todo mundo unido de coração e de propósito, eles tinham só um propósito, nós vamos continuar testemunhando Jesus. E isso dominou a vida deles de tal forma que fez com que isso fosse o sentido da vida deles, a tal ponto de que ninguém afirmava ser sua alguma coisa que possuísse. Imagina isso. Ó, o negócio é o seguinte, vamos se unir aqui, nada mais é nosso, tudo que a gente tem está a serviço da missão. Tenta imaginar isso na prática, o que significa. Não, significa que agora minha casa está aberta. Se quiser vir missionário para cá, se quiser vir, não só que está aberto, se precisar vender, a gente vai vender. Significa que o meu carro não é mais meu mais, é da igreja. Parece loucura, né? Mas dá um friozinho na barriga. Parece fogueira santa, né? Mas não é. Tá? Não é fogueira santa. Estava a serviço. Se precisasse, estava ali. Tá? Não era para ganhar algo em troca de Deus, mas estava a serviço. Tá? Por isso que não é fogueira santa. Que não é barganha com Deus, mas estava à disposição. Negócio seguinte, tudo que é meu é de Deus, os caras falaram. Ponto, acabou. E no versículo 36 fala na última frase, e em todos havia uma imensa graça.
É uma imensa graça esse sentimento dentro da igreja, tá? Então, nós podemos pegar esse trecho da Bíblia e novamente criar uma doutrina sobre dízimo e oferta, né? Nós podemos, alguns pastores fazem isso. Nós podemos mais uma vez falar sobre o que temos e não temos que fazer, mas o meu foco ainda é mostrar a ação do Espírito Santo no coração e na mente dessa igreja. A importância de enxergarmos além do que os olhos podem ver, para que mais uma vez venhamos a entender a origem dessa disposição vivida na igreja. E para que mais uma vez venhamos a analisar profundamente se essa obra do Espírito já foi realizada em nossas vidas. E se não foi realizada, que venhamos a buscar fervorosamente essa graça, esse enchimento e esse batismo capacitador do Espírito Santo. Então eu queria a atenção de todos agora, muita atenção, porque ficou claro lendo esse texto que essa igreja, ela tinha um entendimento sobre salvação superior ao nosso. Eles entendiam o significado de salvação, eles entendiam o significado de missão, eles entendiam o significado de ser igreja, eles entendiam o significado de testemunhar de uma forma muito superior à que nós conhecemos por aí. Eles entenderam bem a coisa, eles entenderam a coisa, como é que era. Então a gente tem que parar um pouco e olhar e dizer, não, peraí, vamos ver o que eles entenderam então. Vamos dar uma olhada no que eles entenderam. Eles entenderam aquilo que eu falo sempre aqui, não sei se alguém já parou para pensar aqui, salvação não é só tirar nossa alma do inferno, mas tirar o inferno da nossa alma. Que salvação, né, não é só ser salvo de algo, mas ser salvo para algo também, né? Eles entenderam essas coisas, esses que não é só jargão de púlpito, mas são verdades profundas, tá? Eles entenderam profundamente que nós não somos salvos apenas da condenação do pecado, mas que nós somos salvos também do domínio do pecado. Eles entenderam a coisa. Vamos ver, ó. Vamos ver aqui o que eles entenderam. Bem rapidinho, bem resumido. Primeira coisa, eles entenderam o significado de perdição. Para que a gente possa entender o significado de salvação, a gente tem que entender o significado de perdição. Então eles entenderam profundamente a doutrina do pecado. Teve um autor, eu não lembro que autor é, eu acho que é o Eugene Peterson, que ele fala que o problema da igreja é que ela finge acreditar que tem pecado. Ela tem uma pseudo fé. E aí ela tem um pseudo arrependimento. Ou seja, ela mais ou menos acredita que é pecadora e mais ou menos ela se arrepende. Entende? Não é profundo isso, é superficial. Se a igreja se entendesse mesmo que é pecadora, e o que é o pecado, e o que é a tragédia do pecado, o arrependimento seria verdadeiro. Vocês notam que essa pregação de Pedro, essa pregação de João, essa pregação da igreja tem um senso de urgência no coração deles para que as pessoas não fiquem perdidas. Eles não aguentam ver as pessoas porque eles sabem. É como olhar para uma pessoa e ver AIDS nela. É como olhar para uma pessoa e ver câncer. E pior que isso, eles olham para a pessoa e dizem assim, não tem como eu não falar. Esse cara aqui, eles olham para você e dizem assim, meu Deus do céu, que é a desgraça desse cara aqui. Eles olham para os perdidos, eles têm um senso de urgência. Como a filhinha de um amigo meu, a guriazinha pequenininha, 8 anos de idade, dentro do ônibus. Mamãe, da Assembleia de Deus. Perguntou para a mãe dela, essas pessoas que estão aqui no ônibus vão para o inferno? E daí ela disse assim, olha filho, a maioria acho que sim, né? Mãe, e por que tu não faz nada? E ela, ai filho, mãe, faz alguma coisa então, mãe. Tu não vai fazer nada? Com uma criança dessa, os apóstolos tinham um senso que, meu Deus do céu, se eu não falar, essas pessoas estão perdidas. Elas estão perdidas, elas estão condenadas. Então eles entendiam, eles tinham um senso do conhecimento, do significado de pecado, de perdição. Essa igreja entendeu a necessidade de salvação e a bênção que é ser salvo. O significado de ser salvo. Eles entendiam isso, eles viviam isso. Não era algo superficial na vida deles, tá? E talvez a gente não tenha entendido ainda. Para essa igreja, em primeiro lugar, o pecado era um crime. A nossa visão ocidental aqui não entende pecado como um crime. A nossa sociedade entende pecado como um erro.
Ah, o cara chutou a bola na trave, que pecado, né? Ia ser um golaço. Um pecado é algo assim, errei, fiz algo errado. Um probleminha ali. Não é isso. Não é isso. Ah, errei com Deus. Não é isso. Não é errei com Deus. Não é isso. Tá? Na visão bíblica, na visão daquele povo, pecar contra Deus, e principalmente o pecado original, quero que vocês tenham em mente o pecado original. Pensem no Éden. Pensem lá no Éden. Pensem lá no fruto da desobediência, lá da árvore do conhecimento do bem e do mal, de Deus falando para não comer daquela árvore, tá? Que é lá que tudo começou. Vamos lá para o começo, tá? Então o fato de nós termos comido daquela árvore, não, mas eu não comi, pastor, comeu. A Bíblia fala, Romanos 5, todos pecaram em Adão, todos nós faríamos como Adão. Você tem que entender isso é pecado original. Você faria e eu faria como Adão, por isso nós já nascemos sob condenação, porque Deus já pressupõe que nós faríamos como Adão. Eu falo isso aqui sempre, tem que entender isso. Então, esse ato nosso contra Deus, porque para a gente entender pecados, com S no final, eu tenho que entender o pecado, a raiz do pecado em mim, né? Então, vamos logo para a origem, né? O pecado original. A gente precisa entender a malignidade disso. Na visão oriental, na visão da Palestina, na visão bíblica, um pecado contra Deus, essa revolta contra Deus é um crime. É um crime contra Deus. Por isso que a Bíblia vai usar termos inimigos de Deus, rebeldes, escravos, porque é um crime contra Deus, tá? É fácil a gente entender. Para que existe lei? As leis da nossa sociedade, por que elas existem? Para proteger a vida, ou para promover a vida, né? É proibido queimar lixo no pátio. Por que é proibido queimar lixo no pátio? Porque vai destruir o meio ambiente. Destruindo o meio ambiente com aquela fumaça, então a gente vai ter menos oxigênio, né? Então vai afetar o ser humano. Se vai afetar o ser humano, né? Então é proibido queimar lixo. Então tem leizinhas. Tem leis também por exemplo, tem leis de incentivo fiscal. Uma empresa ela pode deixar de pagar o seu imposto se ela investir o dinheiro lá do imposto no futebol. Por quê? Porque o futebol faz bem para a vida. Então toda lei na sociedade, não roubarás. É proibido roubar, né? É proibido matar. Por quê? Porque vai atacar a vida. Então a lei tem essa função, gente. A lei tem a função de preservar a vida ou promover a vida. Então, isso é lei. No caso, quando Deus dá uma lei lá no Éden, vou dar uma lei para vocês. Vocês acham que a lei de Deus, pensem só, é inferior à dos homens ou superior à dos homens? Meu Deus do céu. Vocês acham que Deus dá uma lei para proteger a vida, para exaltar a vida, para promover a vida, ou uma lei boba? Na verdade, a lei de Deus, da lei de Deus, depende toda a vida. Se nós desobedecemos a lei de Deus, nós estamos cometendo um crime contra a vida. Um crime contra a vida. Porque se a lei de Deus protege a vida, e se ela mantém a vida viva, se ela mantém o universo, se ela mantém a existência de todas as coisas vivas, quando eu ataco a lei de Deus, quando eu transgrido a lei de Deus, quando eu cometo um pecado, o que eu estou fazendo? É um ato em favor da morte. O que é um ato contra a vida é um ato em favor da morte. Eu estou cometendo um crime, eu estou matando, eu estou assassinando. Pastor, mas é assim tão pesado? Sim, quando nós nos apartamos da lei de Deus, acontece isso. Até da lei dos homens. Até da lei dos homens, né? Se eu roubo, eu estou cometendo um ato contra uma vida. Eu estou impedindo aquela vida de ter aquele dinheiro que de repente vai salvar a vida dela, para ela comer, para ela comprar um remédio, ela morre. Então não existe nenhum pecado, gente. Não existe nenhum pecado que não seja um ato em prol da morte. Um crime contra a vida. Então quando Eva fica olhando aquele frutinho bonitinho lá, quando Adão chega e fica quietinho, eles tocam, eles estão dentro do coração deles, eles estão tendo a palavra é atitude criminosa, não só contra a vida, contra o autor da vida, contra a fonte da vida. Então não é um assassinato da vida, não é um crime de morte apenas, é um assassinato, uma tentativa de assassinato contra o próprio Deus. É bem mais violento, é contra o próprio Deus, por isso mataram Jesus. O que aconteceu no Éden, naquela árvore que eles comeram, é a mesma coisa que fizeram com Jesus. É a mesma coisa, aquele fruto ali é o quê? Calar a boca de Deus.
Como é que Deus vai ficar em silêncio? Só matando. Então Deus falou, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma. Tem a árvore da vida e tem a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma, não coma. Então quando você quer ignorar isso, a raiz do teu coração, a raiz da atitude interior é o quê? É um desejo. Tu já conviveu com alguma pessoa chata? Que tu pensou assim, ó, eu queria que ela não existisse, que ela sumisse. Tu pensou assim, ó, eu queria que ela sumisse, sabe? Puf, sumiu. Entendeu? Era isso. No Éden era isso, pessoal. Que bom, Eva pensou assim, ó. Olha a malignidade do coração de Eva e Adão. Eles pensaram assim, ó. Que bom se Deus sumisse do mundo. Que bom que seria. É isso que a gente faz quando a gente quer pecar. Que bom que ele... Porque como ele tem olhos sobre toda a terra, que bom que ele não visse. Então, que bom que ele desaparecesse. Que bom que ele não existisse. A minha alma tem prazer que Deus não exista para ver os meus pecados. Era isso. É isso que tem no nosso coração. Quando a gente peca, lá no fundo, na raiz é isso. Essa é um crime contra Deus, é assassinato contra Deus. Então não é por isso que todos os homens nascem debaixo da ira de Deus sob condenação do inferno. Deus não ia condenar o inferno a gente por ter cometido um deslize, um errinho, um probleminha. Deus não ia mandar a gente queimar no inferno o resto da vida se fosse uma coisinha. Ai. E as pessoas que não entendem o inferno, elas acham que é isso, elas acham que o pecado é uma coisinha. Não, mas será que Deus vai mandar no inferno menos só porque comeu do fruto? Será que só porque no coração deles, eles cometeram um crime contra o autor da vida. E o desejo deles foi assassinar o próprio Deus. E daquilo desencadeia outros pecados. Do pecado, no singular, desencadeia o pecado no plural, que é o S, os atos de pecado. E aí, esses pecados vão contra quem? Contra a criação e contra as pessoas. Esses pecados começam: ira, inveja, ódio, contenda, ciúme, vingança, inimizade, cobiça. E aí o homem se torna uma máquina mortífera, literalmente. E aonde ele está, ali tem essa semente e ele vai matando tudo. Então é um criminoso solto. É um criminoso solto. E se Deus não ficasse refreando a gente, porque a gente não enxerga. Tá? Eu vou usar o termo cordas, mas existem cordas, como se em todos nós, onde o Espírito Santo de Deus refreia o mal. Ele refreia o mal da gente, mesmo nos não cristãos, que ele tem um domínio sobre todo mundo. Porque se Deus soltasse, você não imagina o que você seria capaz de fazer. Se Deus soltasse as suas regras e dissesse, vou soltar, vou deixar ele fazer. É isso que é. Então, é por isso que Romanos fala, vocês ignoram que é a bondade de Deus que leva vocês ao arrependimento. Não tem nada de bom em vocês. Essa igreja entendia isso. A igreja entendia que esse interesse pelo fruto do pecado, essa incredulidade, que era duvidar de Deus, da bondade de Deus, porque quando Deus dá uma lei, diz assim, não faz isso que isso é mal, faz isso que isso é bom. É uma tentativa que eu tenho exausta. Eu quase fico fadigado tentando explicar isso para minha filha. Direto eu sento com ela e falo, agora há pouco eu estava aqui com ela e ela não queria comer, porque ela está com infecção intestinal, e eu disse, minha filha, tudo que o papai pede para ti é bom para ti. Tudo que eu peço para ti é para a tua vida, é para o teu bem. Obedece o papai, filha, come, porque é para a tua vida. Disso aqui da tua comida depende a tua vida. Se tu não comer, tu morre, eu disse para ela. Ou tu quer ir para o hospital tomar soro. O papai não quer que você tome injeção, o papai quer que você viva. O papai quer que você fique bem. Então, quando eu duvido da bondade de Deus, quando eu sou incrédulo, eu estou chamando Deus de quê? De mal. E eu pergunto para ela, filha, tu acha que o pai é mau? Tu acha que eu sou ruim? Eu falo para ela. Então, é muito mais maligno. O crime é falsa acusação contra Deus. É um crime de tornar Deus mal. Ele me proíbe porque ele é ruim. Foi o que a serpente tentou Eva. Não, vocês não comem dessa árvore, porque no dia que vocês comerem, vocês vão ser igual a Deus. Sabe o que acontece? Deus, ele vive uma vida melhor que vocês. Foi isso que o diabo falou. E vocês não são tão felizes quanto ele. E a felicidade de Deus é porque ele pode fazer tudo, e vocês não podem fazer tudo. Ele não deixa vocês fazer tudo, né? Ele proíbe, porque ele é ruim, por isso que ele proíbe. Mas se vocês transgredissem a palavra dele, duvidar da bondade dele, duvidar do caráter dele, duvidar do amor dele e acreditar em mim, vocês vão ver que o pecado traz muito mais felicidade do que ele, desse cara ruim, esse ser mau. Como? Vocês vão ser igual a Deus, vocês vão ser felizes finalmente. Aí eles foram lá e puf. Então dentro do coração, eles se uniram de coração, Adão e Eva, com a serpente. Eles se uniram.
em um pensamento, em um sentimento de criminoso contra Deus, de hostilidade contra Deus, de inimizade contra Deus, de injustiça, de maldade contra Deus, tá? E Deus, o que faz em resposta? Envia Jesus. Envia Jesus. Esse povo aqui, essa igreja aqui, entendam isso, eles passaram a vida inteira estudando a Torá, o Pentateuco, e ouvindo do pecado, e ouvindo da serpente, e ouvindo dos profetas. Eles passaram a vida inteira, orando pelo Salvador, sabendo que esse pecado do homem faz com que o mundo exploda. Se nós olharmos para o Brasil hoje, vocês têm que entender que o problema do Brasil é o pecado. O problema do Brasil é o pecado dentro do coração do homem. Como é que a gente resolveria o problema do Brasil? Pegando, se a gente conseguisse enfiar a mão dentro do coração de cada homem, tirar o pecado e botar o Espírito Santo, acabou. Acabou o problema. Esse é o problema. E os judeus sabiam que havia as promessas de um novo coração, de um novo espírito. Eles sabiam que aquela maldade humana ali, ela só trazia devastação, ela só trazia destruição. Eles olhavam dia após dia guerras, mortes, doença. Eles viam cego, eles viam aleijado, eles viam pessoas passando fome. Como a gente vê aqui a miséria. Você liga o jornal, o professor lá de filosofia, vocês viram essa semana? Abusou de tantas crianças do colégio. Pai abusou de filho de 3 anos. Mãe mata a criança porque ela chorava muito. Aí você fica, nossa, meu Deus, que pessoas más. Não, nós somos maus todos. Não é um absurdo isso? A cada segundo pessoas, quando o relógio bate cada segundo ali, pessoas estão sendo assassinadas no mundo inteiro. Pessoas estão sendo esquartejadas no mundo inteiro. No mundo não para. Não, você sabe o que é isso? Não para. Cada segundo do relógio que está batendo, tem alguém matando alguém. Tem uma mãe abandonando um filho. Tem uma mulher fazendo um aborto. Tem alguém roubando. Tem alguém dando um soco. A maldade não para. E está indo. Não para. E é só maldade no mundo. Essa igreja sabia disso, essa igreja sabia. Meu Deus do céu, o Salvador chegou. Meu Deus do céu, a gente precisa falar. A gente precisa salvar essas pessoas. Eles entenderam. Tá, mas como é que a gente vai fazer isso? Eu não sei, mas a gente vai juntar tudo que a gente tem. A gente vai fazer da nossa vida a missão, é isso. A gente tem que anunciar isso, meu Deus do céu. É isso que aquela igreja entendeu. Então, a igreja entende que era uma nova criação. A igreja entende que todo esse ódio, essa atitude contra Deus, não tinha que ser apenas perdoada, mas tinha que ser transformada na vida deles. Eles entendiam assim, ó, se esse era o nosso sentimento de inimizade contra Deus, agora a gente vai se aliar a Deus. Agora a gente vai se juntar a Deus no que Ele mais ama. E a gente, pela primeira vez, agora finalmente a gente vai obedecer a Ele. A gente entendeu que Deus é bom. A gente entendeu que a gente é mau. Agora tudo que Deus manda a gente quer fazer, a gente quer obedecer. Meu Deus, como eu fui tão mal, como eu fui tão injusto. A gente precisa obedecer esse Deus. Eu quero conhecer os mandamentos, eu quero viver isso. É muito mais do que, olha só, irmãos, vocês viram que tem que ofertar. Olha só, irmãos, vocês viram aqui que a igreja obedecia. Não, era algo nas entranhas deles, que mudou a existência deles. O convertido, a pessoa que se converteu, que nasceu de novo, ela entende essas coisas. Elas entendem, tá, e agora o que eu faço? Agora eu tenho que testemunhar de Jesus. Ele me fez para isso. Eles entenderam que o amor a si, sem amor a Deus, é ódio contra Deus. Ódio contra si próprio, ódio contra os outros. Amor a si próprio, desvinculado do amor a Deus, não é amor, é destruição a mim. Quando eu me aparto de Deus e tento me amar e fazer o bem para mim, longe do mandamento de Deus, eu estou me destruindo, eu estou atacando a minha vida. Quando eu tento tratar o outro apartado da lei de Deus, eu estou destruindo os outros. Porque eu vou agir conforme o que eu tenho é nada. Né? Agora, se o cara fizer mal para mim, se a pessoa fizer mal para mim, e eu olhar para o mandamento e dizer tem que ter misericórdia, aí eu promovo a vida. Agora, se eu olhar para aquela pessoa que fez mal para mim, eu vou fazer vingança, eu promovo a morte. É um assassinato daquela pessoa. Por isso que Jesus falou, vocês têm que entender que a moral de vocês não é uma moral escrita em papel, é uma moral escrita no coração. Vocês têm que entender que a justiça de vocês tem que exceder muito a lei dos fariseus. Porque os fariseus dizem que se você assassinar, você deve ser morto. Eu digo, porém, para vocês, se vocês olharem para um irmão com ira, vocês já são assassinos, ele está dizendo. Vocês não entenderam ainda. Vocês não entenderam a malignidade do pecado. Vocês não entenderam a potencialidade que tem dentro de vocês.
Quando vocês estão pecando contra o corpo de vocês, contra a vida de vocês, vocês estão assassinando vocês mesmos. Vocês estão assassinando as esposas de vocês. Vocês estão assassinando os maridos, os filhos, os vizinhos. Vocês estão sendo assassinos, Jesus falou. Para os judeus era, se atirar uma pedra em alguém tem que sofrer a punição de Deus. Não, vocês não entenderam. Vocês não entenderam. É por isso que Jesus tem que morrer no nosso lugar, irmãos. Isso é o evangelho. Deus não precisaria. Se tivesse outra forma de salvar a humanidade, Deus salvaria. Mas alguém tem que morrer por isso. Alguém tem que morrer. Por quê? Porque isso traz a morte para o universo inteiro. Alguém tem que pagar. Não pode ficar impune. Seria injusto. Seria um ato de desamor deixar tudo isso impune. E ao Léo e dizer, vou esquecer. Não. Deus não pode esquecer quantas mães choraram por seus filhos assassinados. Deus não pode esquecer quantos pais choraram por seus filhos que foram violentados. Deus não pode esquecer isso. Ele é amor. Ele precisa punir, gente. Ele pune aonde? Na cruz. Isso é o evangelho. Essa igreja entendeu isso. Eles entenderam o absurdo da ofensa contra Deus, do crime. Meu Deus do céu. Eles entenderam, eles choraram por dias, por meses. Eles nunca mais pararam de chorar. Quando eles entendiam quem eles eram diante de Deus, a maldade deles, eles diziam, eu vou viver minha vida totalmente diferente agora. Eu não quero ter nada com a vingança. Sabe esse monte de cristão que parece que o pecado é bom, quando tu conversa com ele, isso é uma coisa tão difícil para mim, é tão difícil para mim perdoar, é tão difícil para mim não falar, tu não entendeu ainda, tu não entendeu, não é possível. E não é sobre uma ética, mas é que é difícil, não, tu tem que entender. Ninguém vai conseguir numa conversa de bar, numa conversa entre amigos, num churrasco, dizer assim, se tem uma coisa que eu não consigo ainda parar de fazer é matar gente, sabe? Eu ainda, sabe, é mais forte que eu, minha personalidade, eu mato mesmo. Eu gosto de matar, assim, eu tiro na cabeça, eu tiro no pescoço, eu gosto. Porque é isso o pecado. Quando eu não perdoo, quando eu não sou misericordioso, é isso que eu estou fazendo, eu estou matando aquela pessoa que precisa da misericórdia para viver. E ela, eu não consigo, é que ela vem em mim, Deus tem que fazer, mas sabe... Que bola você está pecando ou não? Tipo, mas a gente não é perfeito, né, pastor? Tu pode ter demora em ser transformado. Eu demoro para ser transformado. Todo mundo demora para ser transformado. A grande realidade é que o ser humano demora para ser transformado, né? Pode demorar nisso. Se reforma de casa dá trabalho, imagina a reforma de gente, né? Demora. Mas sabe esse sentimento? Não tinha isso aqui nessa igreja. Na igreja verdadeira não tinha esse negócio assim. Tanto fez, tanto faz, entendeu? Azar, é pecado, mas azar. Não tinha esse sentimento na igreja. Pelo contrário, tinha um sentimento de urgência. Isso aqui tem que ser abandonado. A minha vida tem que ser transformada. O meu egoísmo tem que ser mudado. A partir de agora, e como é que tudo isso é mudado? Eu vou ficar em segundo lugar. A partir de agora, Jesus está em primeiro lugar da minha vida. A partir de agora, Deus está em primeiro lugar. A partir de agora, os 10 mandamentos estão em primeiro lugar. A partir de agora, as bem-aventuranças estão em primeiro lugar. Isso aqui tem que fazer sentido para a minha vida. Porque eu era um assassino, eu era um criminoso, eu era um injusto contra Deus. A minha maldade e o meu pecado só trouxe morte para essa vida, para esse mundo. E agora eu vou ser um canal de vida. Aqui está a chave do texto, eu vou ser um canal de vida. A igreja só vendia os bens e as propriedades. Quer dizer, agora eu vou ser um canal de vida. Eu fui canal de morte a vida inteira. Eu só propaguei morte a vida inteira. Mas agora, não importa o que eu tenho que fazer. Não importa se eu tenho que vender minha casa. Não importa se eu tenho que vender terreno. É o seguinte, agora a minha vida vai gerar vida. As minhas mãos vão trabalhar para a vida. Eu quero promover vida. Não é sobre dar dízimo e oferta essa passagem aqui. Não é sobre pegar, vocês entenderam que é muito superior. É muito superior. É você decidir pela sua vida, entregar a sua vida para dar a vida a outros. Por que a gente usa o nosso dinheiro? Para receber benefícios. O benefício de comer um sorvetinho da Santino, o benefício de comer uma pizzazinha, o prazer. Eles entenderam, dinheiro compra certas coisas, né? Compra prazer, né? Meu prazer está na missão. Meu prazer está na igreja. Meu prazer está na glória de Deus. O meu prazer está na salvação dos homens. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar tudo. Esse é o meu prazer. Não é fogueira santa. É um coração apaixonado por Jesus.
apaixonado por missão. Por isso que é ridículo ficar perguntando, pastor, ainda tem que dar o dízimo hoje em dia? Deus do céu, como é que tem gente que pergunta? E tem que dar ainda o dízimo? Tem que dar tudo! Tem que dar tudo, tua vida inteira. A partir de tudo isso que eu falei, não separado disso, porque senão parece barganha. O pastor está dizendo que tem que entregar tudo. Não, vocês entenderam? A graça, ela supera a lei em tudo, ela supera, ela abunda, ela transforma. A Bíblia chega a dizer em Hebreus que a antiga aliança, ela se tornou velha e obsoleta, ela passou. Ele diz assim, e veio uma reforma, algo novo. Não pode ter vinho novo em odre velho, mas tem que nascer de novo para receber esse vinho novo. A graça, ela supera a lei em tudo. Quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Perguntaram para Jesus. Quantas vezes no dia, então, se a pessoa errar contra mim? Por quê? Porque na tradição judaica tinha alguns rabinos que diziam 7 vezes. Alguns judeus diziam, não, 3 vezes se uma pessoa errar o mesmo pecado contra ti. Aí eles, Jesus vai dizer que é umas 20 vezes, eu acho, 7 vezes. Aí Jesus, quantas vezes? Jesus falou assim, 70 vezes 7. Vocês querem um número? Tá aí, 490. Pega esse número aí e perdoa. Os caras, como assim? É assim. Mas como eu vou fazer isso? Só nascendo de novo. Só nascendo de novo. Vocês não estão entendendo? Vocês não estão entendendo o que é a graça? Vocês não entenderam ainda? Que é entregar a vida para gerar vida. E aí não tem limite. Não tem limite de lei, porque está escrito no coração. Não é mais tábua de pedra, é aqui, está escrito aqui, não tem como alguém fazer mal para ti, tu olhar para a pessoa e sentir um desejo de vingança, porque tu lembra que tu fez o mesmo contra Deus, e tu lembra que Deus foi misericordioso contigo e não te matou. E quem é tu para ter vingança dos outros? Tu não consegue, a pessoa faz mal para ti, tu olha, eu sou igual a ele. Aí que está o segredo, não é? Peraí que eu vou me esforçar aqui para perdoar, peraí. Preciso uma força. Não consegui. Não é isso. Se a gente entender pecado, se a gente entender quem a gente é, se a gente entender o assassinato de Jesus, Jesus foi entregue a animais para ser triturado, a animais sem coração, Jesus foi entregue aos piores bandidos, Jesus foi pregado numa cruz. Um assassinato brutal. Era o nosso assassinato. Tu não vai continuar vivendo no pecado. Tu não vai continuar perguntando se tem que dar dízimo. Tu não vai. Por quê? Porque a passagem aqui está falando sobre ofertar. Tá? Por isso que eu estou falando disso. E eles pegavam e entregavam. E olha aqui o que está dizendo aqui no versículo 32. Ninguém afirmava ser sua alguma coisa que possuísse. Tudo que eles tinham era compartilhado. Aqui está o coração desse texto. Na semana passada tinha a pregação de Pedro e a cura de um aleijado. Nessa semana tem a pregação de Pedro e a igreja entregando tudo. Qual que é o meu foco que eu dei na semana passada? A cura do aleijado. Qual que é o foco que eu tenho que dar na semana do sermão? Ofertar tudo. Só que não adianta eu vir aqui e trazer para a igreja um modelo de ofertório. Vocês entendem que eu estou fugindo disso? Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com quanto eu dou. Tem a ver aqui, Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Paulo fala aos Filipenses. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Se vocês pudessem escolher um carro para chegar numa festa, na festa do teu casamento, que carro tu escolheria? Se tu pudesse escolher uma família para vir ao mundo, Deus te consultasse assim, William, que família tu quer vir aí? Pode escolher qualquer família aí da terra para nascer dentro dela. Se tu pudesse escolher uma cidade, se tu pudesse escolher um tipo físico, um rostinho, Jesus podia. Jesus era Deus. Ele escolheu ser feio de aparência, pobre, nascer na menor cidade, na Galiléia dos gentios, com uma família pobre. Ao invés de vir com um carrão, ele veio em forma humana. Ele adquiriu a pior forma. Para quê? Nos dar vida. Ele abriu mão da glória para nos dar vida. É isso que Paulo fala aos Filipenses. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Embora ele fosse Deus, ele não julgou o direito de ser igual a Deus. Ele se esvaziou. Assumindo forma humana. Tende em vós o mesmo sentimento. E a palavra ali em Filipenses é frônesis no grego. Não é sentimento. Algumas Bíblias traduzem tende em vós o mesmo sentimento. E outras Bíblias traduzem tende em vós a mesma atitude. E aí a gente não sabe se atitude ou sentimento. É uma ação ou é um sentimento? Frônesis é os dois. É uma ação
É uma ação, é algo que eu faço, mas eu faço porque o meu coração está em harmonia com o que eu faço. Isso é frônesis. Então não adianta ofertar. Não adianta terminar o segundo. Então agora, pastor, o senhor falou ali, a gente está construindo a igreja, estou dando a minha casa aí. Não adianta só isso. Aqui também tem que estar. Senão não adianta. Não adianta. Tem que ser o frônesis, tem que ser o dar e o sentir. Na verdade tem que ser o sentir, um transbordar do sentir a ponto de dar. A boca fala o que o coração está cheio. Os olhos olham para onde o coração está cheio. A mão faz daquilo que o coração está cheio. É isso que a igreja está. A igreja está em um só espírito. Vocês viram aqui? Vocês viram aqui que fala que eles tinham um só espírito. E esse espírito era qual espírito que habitava neles? O Espírito Santo. Era o Espírito Santo. Estava geral na igreja, batizando a igreja de tal maneira que todos queriam viver para isso. Irmãos, para terminar, tá? Existe a Unicef, você já ouviu falar, né? Existe Lions Club, existem várias ONGs no mundo que acreditam que pode salvar o mundo. Nenhuma delas salva. Nenhuma. A salvação vem por Jesus. E a igreja foi escolhida. A igreja foi escolhida para testemunhar sobre Jesus. Nós temos aquilo que o mundo inteiro busca. Nós podemos salvar o mundo. Nós podemos salvar o mundo. Só nós podemos salvar o mundo. Aquela igreja entendeu isso. Senão eles não tinham vendido todas as propriedades. Senão eles não tinham vendido. Eles entenderam isso. Tá, irmãos? Olhem para Jesus. A última coisa que eu peço hoje. Olhem para Deus. Vejam a generosidade de Deus que deu o seu único filho. Tá? E entendam que salvação é quando o nosso coração é convertido do egoísmo para o amor. A nossa felicidade está totalmente ligada a isso. A cura para essa frieza da igreja que nós vivemos hoje, que a gente chama nominalismo. O que é um nominalista? É um cara que diz assim, ó, eu sou cristão, mas não sou de nenhuma igreja. Eu sou cristão, mas não praticante. Tem cara que fala que é cristão não praticante. Eu sou católico não praticante. Eu sou vegetariano não praticante. Tá bom. Então o nominalismo é aquele que tem nome de cristão, mas não vive. Não vive. Tem nome de quem vive, mas não vive. A cura para o nominalismo é o radicalismo. Aí, pastor, está dizendo que a gente tem que ser radical? Jesus falou. Se deu olho te faz tropeçar, arranca. Acho que Jesus era um pouco radical aqui, hein? Arranca e joga fora. Né? A cura para o nominalismo é radicalismo. A pergunta é: tudo o que você tem está disponível para Jesus? Tudo o que você tem está disponível para Jesus? Está a serviço de Jesus? Por meio da igreja? Seu tempo, seu dinheiro, seu esforço, tudo está disponível? Jesus falou: ninguém põe a mão no arado e olha para trás. Jesus falou: deixa os mortos sepultar os mortos. Jesus falou: toma a sua cruz. Isso é radicalismo. Isso é radicalismo total. Total e completo. Ou seja, tu tem que vir dar a tua vida nesse reino. E ponto. A cura para o nominalismo é o radicalismo. Ou você ainda considera que algo é seu? Você ainda considera que algo é seu? Ou você já entregou tudo a Jesus? Essa era a diferença de Atos para a igreja de hoje. Ela não considerava nada como sendo seu. Tinha um só Espírito entre eles. Por isso eu dei o nome desse sermão aqui, eu não falei antes. O Espírito Santo é a igreja dos mártires. O Espírito Santo é a igreja dos mártires. Eles deram a vida deles. Eles eram mártires. Não importava. Que união bendita, né? É por isso que Jesus falou: aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue não tem parte comigo. E os caras ficaram com medo, falaram: que isso, o cara está ensinando canibalismo? Não, ele está falando isso, tem que comer do meu sangue, da minha carne, tem que viver isso aqui. Não é uma coisinha, não é um sistema filosófico. Tem que comer do meu sangue, da minha carne, tem que beber do meu sangue, entendeu agora? Irmão, só acontece isso com uma obra do Espírito Santo milagrosa, tá? Um batismo de amor. Eu jamais ia anunciar uma palavra dessa para vocês e dizer assim: vão e façam. Não. Mas vocês entenderam. Eu espero que vocês tenham visto o que aconteceu no coração dessa igreja, aqui na mente desse povo. A gente tem que olhar para o nosso coração e ver se de fato esse Espírito está em nós. Ontem a gente passou por uma igreja, eu e o Rafa. Olha o nome que deram para a igreja: Lugar segundo o coração de Jesus. Igreja, abre aspas, lugar segundo o coração de Jesus. Daí o Rafa deu uma risada, a gente falou: ó a ousadia dos caras, mano, né?
Deus falou que Davi era o homem segundo o seu coração. E eles vão falar, não, eu também sou. Essa igreja aqui é lugar segundo o coração de Jesus. Essa igreja de Atos era um lugar segundo o coração de Jesus. Essa igreja aqui, eles tinham frones, mesmo sentimento, mesma atitude. Essa igreja aqui tinha sim um coração segundo o coração de Deus, que é um coração não egoísta. O verdadeiro amor não busca o próprio interesse. É no coração, sempre em segundo lugar, Jesus em primeiro. Sempre o outro em primeiro lugar, eles em segundo. Sempre Jesus em primeiro, eles em segundo. A missão em primeiro, eles em segundo. O outro, o próximo em primeiro, o perdido em primeiro, eles em segundo. Ofertar primeiro, ser generoso primeiro, comprar algo para si em segundo. Sempre. Sempre em segundo. Porque Deus não busca os próprios interesses. O verdadeiro amor não busca o próprio interesse. Eles entenderam o que é amar Deus e amar o próximo. É o egoísmo aniquilado, anulado, morto. Isso é um coração segundo o coração de Jesus. Servo, dar a vida em favor de outros. Ninguém tem amor maior que esse. Que o Senhor nos conceda a graça para isso, amém? Irmãos, vamos ficar em pé para ceiar. Lembrando que não é apenas um cálice, né? Não é apenas um pãozinho. Pelo contrário, a igreja se reúne justamente para lembrar de tudo isso e entender que esse nosso egoísmo mata, viu? Esse egoísmo mata. Essa vida apartada da lei de Deus do pecado mata, destrói e é raiz de pecado, de assassinato contra Deus. É disso que a gente está sendo perdoado. Não é só dos pecados com S, mas do pecado principal. Tá? Aqueles que são membros de uma igreja local, cristãos batizados, são convidados à mesa do Senhor, porque estão sendo convidados a fazer parte do corpo e do sangue de Cristo, passar o mesmo que Jesus, viver como Jesus. É isso que nós estamos anunciando ao participar da ceia. E nós temos comunhão com os sofrimentos de Jesus, com as alegrias de Jesus, com a vida de Jesus. Então, vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, por tão grande salvação, porque merecemos o teu julgamento de sangue e de morte, mas aprove ao Senhor dar o melhor, seu único Filho bendito, representado aqui no cálice, representado aqui no pão. Nós louvamos a tua misericórdia, Senhor. Temos temor diante do Senhor, Pai. Só de imaginar a minha maldade, Pai. Eu tenho muito temor, Senhor. Agradecemos muito, Senhor. Porque o Senhor nos salvou, Senhor, nos perdoou. Que podemos fazer parte dessa salvação, Pai. Não só da morte de Jesus, mas que nos comunhão também com a vida de Jesus em nós. Temos a certeza do perdão dos nossos pecados, Senhor. Temos certeza da vida eterna. Nós te louvamos e bendizemos e pedimos que venhamos a fazer tudo isso com temor e com entendimento. Para a honra e glória do seu nome. Amém. Irmãos, vamos passar à frente, cear, ofertar, cantar.